Wesley, um homem sem memórias de seu passado, em uma noite fria e tempestuosa, ajudou uma mãe e sua recém-nascida. Após descobrir quem era a mulher que ele ajudou, sua vida mudou completamente. Pois o que deveria ser um ato heróico rapidamente se transformou em algo totalmente assustador para Wesley. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Wesley contemplava o céu, melancólico. Ele desejava um pouco de certeza em sua vida. Estava cansado daquela vida errante, mas por outro lado, talvez ele sempre tivesse sido um mendigo. Talvez ele não tivesse conhecido outro tipo de vida. E então, em um momento inesperado, uma briga entre moradores de rua aconteceu e ele levou um golpe na cabeça. Era bem possível que tivesse sido assim que ele havia perdido a memória, com uma pancada em sua cabeça. Mas certamente, não foi uma escolha própria morar na rua. Ele balançou a cabeça, tentando clarear seus pensamentos. Talvez, pensou ele. Não é possível que eu tenha nascido nas ruas. Provavelmente, em algum momento, eu tive paz. Wesley olhou de relance para o canto de uma grande lixeira onde dois garotos brincavam. Eram os filhos de Sandra, uma mulher de tamanho colossal que também morava nas ruas, e era responsável pelo que poderia ser descrito como agitação. O Serviço de Proteção à Infância já havia tentado levá-los mais de 20 vezes, mas eles sempre fugiam. Agora, ninguém parecia estar procurando por eles. Provavelmente decidiram que não valia a pena. E os garotos faziam o possível para evitar serem vistos pelos policiais. Será que eu também fui assim desde muito jovem? Ah, se ao menos eu pudesse me lembrar de alguma coisa, lamentou Wesley, enquanto sua mente mergulhava em 2 anos de escuridão total. Ei, o que foi? Viajando nas nuvens novamente, interrompeu Igor, um homem de idade indefinida que estava ao seu lado. Wesley farejou o ar. Igor, você está bêbado? Bêbado? Eu. Só tomei um gole pela manhã. O que há de mal nisso? Respondeu Igor, enquanto Wesley se dirigia a uma barraca improvisada. Ei, Igor, você vai acabar se metendo em problemas hoje de novo, alertou Wesley. Lá fora, Sandra estava irritada. Por que eu não posso beber? A vida já é dura o suficiente, respondeu Sandra. Mas você sabe que nesses dias todo o dinheiro vai para o lixo quando você gasta com bebida, disse Wesley. Sandra replicou, cruzando os braços. E agora eu não posso jogar meu dinheiro no lixo, resmungou ela, enquanto um suspiro escapou de seus lábios. Ficar junto para alguns moradores de rua era bom, mas para outros, era preferível não se aproximar. Esses eram os termos da realidade dura e complicada das ruas. As leis comunistas absurdas prevaleciam, eles, os moradores de rua, eram um povo livre, mas de onde esse Wesley havia aparecido para impor alguma ordem sobre eles? Na visão deles, sexta-feira era um dia livre, o que significava que todos bebiam. Wesley, nesses dias, se afastava. Igor nunca havia visto um morador de rua que não bebesse desde cedo nas sextas-feiras. Já Wesley partia para outras regiões da cidade. Ele não gostava das sextas-feiras, mas reconhecia que era uma bênção ter o que chamavam de dias sóbrios. Ele teria ficado feliz em não retornar, mas estar sozinho nas ruas era difícil. Ele se lembrava de ter ido à delegacia várias vezes, querendo que descobrissem quem ele era, mas todas as vezes, apenas riram dele e o mandaram embora, alegavam que ele tinha que dormir para passar o porre. E se ele voltasse, fariam a mesma coisa. O problema era que ele não bebia. A cidade era pequena, e Wesley não tinha dúvidas de que tudo continuaria assim. Ele passou o dia inteiro na orla marítima, pois os visitantes frequentemente deixavam limonada e tortas. Logo seria primavera, então ele poderia caminhar pelo setor residencial, onde ocasionalmente haveria algo para cavar ou coletar. O inverno era o único período difícil, mesmo assim, ele frequentemente visitava as idosas para ajudar a limpar suas calçadas em troca de alguns trocados, alimento, e até mesmo dormir tranquilamente uma noite em suas garagens. Enquanto caminhava de volta para sua barraca, ele não percebeu como o dia escureceu rápido. Wesley estava na estrada, e não havia mais ninguém. Um chuvisco havia caído durante o dia, o primeiro desde o começo do inverno, e as poças de lama tinham se acumulado na estrada. Wesley escorregou algumas vezes, quase caindo, e até soltou alguns palavrões, embora tentasse não falar palavrões.
De repente, os faróis de um carro surgiram na estrada. Ele viu o carro deslizando de um lado para o outro. O que você está fazendo? Está escorregadio. Para onde você está indo tão rápido? Ele murmurou, se afastando e observando tensamente os movimentos erráticos do carro na estrada. Em questão de segundos, o carro bateu de frente em uma árvore, o vidro se estilhaçou em todas as direções, um estrondo soou e algo branco encheu o interior do carro. Wesley estava perplexo, observando a cena desdobrar-se diante de seus olhos, enquanto a noite fria se fechava ao seu redor, trazendo consigo um silêncio pesado, pontuado apenas pelo som da própria respiração. Ele correu em direção ao acidente, retirando um canivete do bolso enquanto se aproximava. Imediatamente, ele percebeu que o que parecia ser uma ameaça era, na verdade, um airbag. Ei, como vocês estão aí? Ele gritou enquanto corria em direção ao carro. Com um puxão, abriu a porta, afastou o airbag e ficou sem palavras ao ver uma jovem grávida e claramente em sofrimento no banco do motorista. Wesley olhou ao redor, não havia ninguém por perto. As casas mais próximas estavam a uns 500 metros de distância, e era improvável que alguém tivesse ouvido o acidente. Me ajuda, por favor, eu estou em trabalho de parto, a mulher gritou desesperadamente. As pernas de Wesley tremeram, ele pensou em correr para buscar ajuda, mas a mulher gemeu de dor e gritou novamente, trazendo de volta a realidade alarmante. Tudo parecia um sonho. Ele ajudou a se mover para o banco traseiro, notou uma grande garrafa d'água no banco do carro e abriu o porta-malas, esperando encontrar algo útil. Para sua quase histérica alegria, além de um bom kit de primeiros socorros, havia uma bolsa que parecia estar preparada para o parto. Wesley, sem entender de onde vinha seu súbito conhecimento sobre partos, começou a agir. A jovem o observava assustada e então disse, se algo acontecer comigo, meus pais vão acabar com você. Ele não teve tempo de responder, pois o verdadeiro trabalho de parto começou. Em meia hora, ele estava segurando um pequeno embrulho em seus braços, dentro do qual estava embalada uma linda menina. A mãe chorava de alívio e alegria. Ele a envolveu em tudo o que encontrou para mantê-la aquecida e disse: Você deve ter um telefone, precisamos chamar uma ambulância. O telefone havia caído sob o assento. Com dificuldade, ele encontrou o dispositivo com 15 chamadas perdidas da mãe e do pai dela. O telefone imediatamente tocou em suas mãos. Alô, quem é você? Onde está minha filha? O homem do outro lado da linha gritou, tão alto que até a recém-mamãe pôde ouvir. Ela estendeu a mão e pegou o telefone que Wesley estava segurando. Pai, preciso da sua ajuda. Escute esse homem, ela disse, passando o telefone para ele novamente, para que ele explicasse o que havia acontecido e onde estavam. Após explicar, ele disse: Seus pais devem estar a caminho, ele comentou, tentando acalmá-la, mas ela sorriu sem alegria. E com eles, provavelmente virão todos os serviços de emergência, incluindo resgate e polícia. Wesley não sabia por que ela parecia um pouco divertida com essa perspectiva, mas ali estavam eles, numa estrada deserta, à beira de uma nova vida, esperando pela chegada de ajuda que viria acompanhada de uma tempestade de perguntas e emoções. Como é seu nome? Perguntou ele. Rosa. E a minha filha se chamará Nina, respondeu ela com um sorriso cansado. E eu sou Wesley. Você é sem-teto? Ela perguntou. Sim, Wesley mal tinha terminado de falar quando uma viatura policial surgiu rapidamente, seguida por uma enorme ambulância. Os policiais se precipitaram em direção a Wesley, imobilizando-o no chão. O que você fez com a minha filha? Gritou um homem emergindo da viatura. Levem-no, depois nós resolvemos, ele adicionou, enquanto Wesley era empurrado para dentro da viatura. Senhor, por que estou sendo preso? Eu só ajudei ela a dar à luz, Wesley protestou, enquanto um dos policiais ria. Exatamente por isso. Não é certo que um mendigo sujo faça o parto da filha de um homem respeitável. Entenda que agora só tem um caminho para você, apodrecer na prisão, e ninguém jamais deverá saber disso, disse o policial. Eu não vou contar a ninguém. Por favor, me deixem ir, implorou Wesley, mas foi em vão. Disseram que é para a prisão, então é para a prisão, replicou o outro policial. Wesley sorriu amargamente. Neste país, ajudar alguém é motivo para a prisão? Então por que ajudar? Ou vocês acham que tem crimes suficientes para me incriminar? Ele percebeu que não estavam brincando e que, de fato, poderia realmente acabar na prisão por ter salvado uma vida.
Enquanto isso, Rosa, exausta pelos esforços do parto e por todo o drama, foi levada pela ambulância. Mais tarde, quando finalmente abriu os olhos, viu sua mãe sentada ao lado de uma pequena criança no berço em uma sala de hospital. Seu pai estava do lado da janela, conversando com um médico. Minha querida acordou, disse ele, enquanto todos se aproximavam de sua cama. Estou tão feliz em vê-los. Como está a Nina? Perguntou Rosa. Ela está bem, linda. E onde está o Paulo? Por que você estava naquela estrada, à noite, nesse clima? Perguntou sua mãe. Paulo era seu marido, filho de pais ricos, não tão ricos quanto os dela, mas ainda assim abastados. A pergunta de sua mãe desencadeou uma série de explicações sobre como a noite tinha se desenrolado, o que levou a mais perguntas sobre o motivo pelo qual Rosa estava sozinha naquela situação. A família estava reunida, aliviada pelo bem-estar de Rosa e da pequena Nina, mas a ausência de Paulo e a prisão de Wesley eram assuntos pendentes que traziam tensão ao ambiente já carregado. Rosa sorriu ironicamente. E vocês não ligaram para ele? Perguntou ela. Nós tentamos, mas ele estava indisponível, disse o pai. Rosa, vocês brigaram? Perguntou a mãe. Ela balançou a cabeça negativamente. Simplesmente cheguei em casa num momento inoportuno, e ele estava se divertindo com uma amiga, respondeu ela. O pai de Rosa ficou visivelmente indignado. Como assim, na sua própria casa? Sabendo que você estava para dar à luz? Sim, eu estava indo para o hospital porque começou a chover, e senti que não conseguiria chegar a tempo ao hospital. E então houve o acidente com a árvore, disse ela. Espera, você não bateu na árvore por causa do morador de rua, bateu? Perguntou o pai. Não, eu o vi, mas ele estava a uns 100 metros de distância. Depois que bati, ele correu até o carro, me tirou de lá e fez o parto, respondeu Rosa. Nesse momento, o médico interveio. O bebê estava mal posicionado, estávamos planejando uma cesariana. Como ele conseguiu? Rosa deu de ombros. Não me lembro bem, ele de alguma forma massageou minha barriga. Eu não estava com medo. Depois, ele ainda me elogiou, disse que eu fui incrível e que minha filha era linda. Pai, onde ele está? Você vai ajudá-lo a ter uma vida normal, não é? Ele não parece um bêbado. A mãe de Rosa olhou para o pai, que então se virou para a filha. Como vamos ajudá-lo? Eles querem colocá-lo na prisão por 10 anos, respondeu o pai. Rosa se ergueu com esforço. Por quê? Perguntou ela. Precisamente, eles querem prendê-lo por muito tempo para que ele não tenha mais vontade de ajudar, disse o pai de Rosa, com sua voz carregada de sarcasmo. Ele saiu abruptamente, levando o médico consigo. Um tempo depois, Wesley ouviu passos se aproximando de sua cela. Ei, você, saia, uma voz chamou. Ele saiu e caminhou pelo corredor, onde o pai de Rosa o esperava. Você virá comigo, ele disse, e em silêncio, o levaram para o hospital. Lá, o médico começou um longo interrogatório. Wesley ouviu algo inacreditável. Peço desculpas, não percebi sua situação logo de cara, disse o pai de Rosa enquanto se sentava ao seu lado após 15 minutos de espera. Wesley sorriu. Tudo bem, acontece. Estou livre então? Não, não posso simplesmente te deixar ir. Quero ajudar de alguma forma, insistiu o pai de Rosa. Não precisa, eu não fiz o que fiz esperando algo em troca, respondeu Wesley. Mas o pai continuou. Esta é uma clínica particular de um amigo meu. Ele quer fazer exames, já que você disse na polícia que havia perdido a memória. Wesley mal podia acreditar no que ouvia. Tudo parecia muito caro para ele, mas o pai de Rosa assegurou. Não se preocupe com os custos. Você vai ficar bem. Após se internar e fazer diversos exames, o resultado mostrou que a perda de memória estava ligada a um trauma craniano. E aquele médico podia ajudar com um tratamento, que começou imediatamente. Lentamente ele começou a se recuperar, memórias fragmentadas de uma esposa e um melhor amigo, um golpe na cabeça, um carro em alta velocidade, o frio penetrante, e então, mãos quentes de moradores de rua que o arrastaram e cuidaram dele até que se recuperasse. Ele se lembrou de tudo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Wesley finalmente encontrou Rosa. Olá, como você está? Meu pai já explicou tudo, agora tudo vai ficar bem.
Você se lembra de algo mais? Perguntou ela, gentil. Wesley balbuciou um nome. Wesley, meu nome realmente é Wesley. Essa era a única coisa que nunca me esqueci. Mesmo ainda tendo dúvida. Além de outras máculas de um passado tumultuado, uma história que começou com jogos entre amigos e terminou com a esposa do Wesley se envolvendo com um de seus melhores amigos. Na clínica, enquanto a equipe médica trabalhava em sua recuperação, Wesley começava a juntar os fragmentos de sua memória. Ele lembrava-se agora da dor aguda que sentia na cabeça, e como essa dor parecia cortar sua consciência, deixando-o à deriva em um mar de confusão. Ele recordou vagamente noites frias sob pontes e a gentileza de estranhos que se tornaram sua única família nas ruas durante aquele tempo nebuloso. Cada pequena lembrança que ressurgia era como uma peça de um quebra-cabeça complexo, lentamente trazendo sua história de volta à vida. Com o passar dos dias, a clínica tornou-se um lugar de revelações. Rosa visitava frequentemente, trazendo Nina, cujo sorriso iluminava o quarto sombrio e impregnado com o cheiro de antissépticos. Em cada visita, Wesley sentia uma conexão mais profunda com a criança, um laço inquebrável que havia começado naquela noite tempestuosa em que ele a trouxe ao mundo. O apoio de Rosa era inabalável, e ela compartilhava histórias de sua própria vida, enlaçando as narrativas deles com fios de esperança e renovação. Entretanto, nem todos os dias eram fáceis. Havia momentos em que Wesley se sentia afogar nas ondas de sua amnésia, lutando para emergir à superfície da realidade. Nessas horas, ele contava com o apoio incondicional de Rosa e do pessoal da clínica, que não apenas cuidavam de sua saúde física, mas também ofereciam um suporte emocional crucial. A equipe médica era habilidosa, guiando-o por meio de terapias que gradualmente restauravam não só sua memória, mas também sua dignidade e esperança. Conforme Wesley se curava, a verdade sobre o acidente e os eventos subsequentes começaram a clarear. Ele aprendeu sobre as circunstâncias que levaram Rosa àquela estrada perigosa, sozinha e vulnerável, e como uma série de decisões imprudentes de pessoas que ela confiava colocaram em perigo. Cada descoberta era um choque, mas também um passo em direção à compreensão e aceitação. Wesley percebeu que, apesar das adversidades, sua história com Rosa e Nina estava apenas começando. Os dois estavam mais do que apaixonados, era notório que eles estavam prontos para enfrentar o mundo, armados com a força de sua recém-descoberta família. Mas algo ainda cercava a mente de Wesley. Não posso me casar com uma mulher tão maravilhosa sem ter nada para oferecer. Pensava ele. No entanto, os olhares e abraços de Rosa mostravam que não havia com o que se preocupar. Wesley, que por tanto tempo se viu como um excluído, começou a entender que sua vida tinha um valor e um propósito que transcendiam suas experiências passadas. Agora, mais do que nunca, ele estava determinado a fazer jus ao nome que foi a única coisa que ele nunca esqueceu, buscando não apenas se reconstruir, mas também oferecer algo de volta àqueles que o ajudaram em seu momento de necessidade. Enquanto Wesley se aproximava da alta médica, ele e Rosa planejavam cuidadosamente o futuro. A ideia de formar uma família com Rosa e Nina parecia um sonho distante que de repente se tornava tangível. Apesar de suas inseguranças sobre o que poderia oferecer, Rosa assegurava-lhe continuamente que o valor de uma pessoa não se media apenas pelo material, mas pelo caráter e pela capacidade de amar e ser amado. Com cada dia que passava, Wesley sentia-se mais fortalecido e inspirado a enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente, sabendo que, no final do dia, ele tinha um lar, uma família e um futuro para construir. Você conseguiria ajudar alguém em circunstâncias tão críticas como um parto na beira da estrada? Você consegue se imaginar em uma situação assim, com amnésia, sem lembrar do seu passado? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.